Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu novamente aqui para falar sobre assuntos concernentes à verdadeira Igreja de Cristo e nossa relação com Ele e com ela, né? Hoje eu vou falar aqui um pouco, pelo menos de início, que eu começo a falar um assunto, hoje já entro em outros, sobre a maneira que os evangélicos eles interpretam, eles entendem a Bíblia, eles entendem a igreja, eles entendem Deus e tudo isso. Tem um grande problema no meio evangélico. Isso me incomodou quando eu estava nesse meio. Já faz muito tempo, quando eu estava em uma denominação que até tem teologia, porque a última denominação que eu estive era contra a teologia, né? E mesmo com teologia, eu via que para você estar ali, quando eu estava tendo um estudo com eles ali e eu começava a me questionar algumas coisas, e eu via que para você estar ali e concordar com aquela realidade daquela denominação, aí eu tinha que jogar meu cérebro no lixo, assim, fingir que eu não penso, que eu, sabe, esquecer tudo, assim, esquecer a lógica, assim, e só seguir o pastor, o que a denominação prega e acabou. Primeiro que os evangélicos falam muito na Bíblia e não entendem a Bíblia. Isso aí, isso aí é a pior a coisa mais. Eles não entendem. Não entendem assim. É um pessoal que foca muito na Bíblia, fala muito da Bíblia, mas não entende a Bíblia. Eu falo isso porque já conversei com muitos, ainda converso, e as incoerências são extremas, né? Extremas, absurdas, assim. Por quê? Porque eu não faço esse vídeo com a intenção de ofender, né? Tem pessoas que eu conheço, respeito, mas com todo respeito a quem está me assistindo, eu tenho que ser verdadeiro. Vocês são incoerentes. Vocês falam da Bíblia, mas é assim, o pessoal pega. O que os evangélicos fazem quando eles vão entender a Bíblia, eles não pegam a Bíblia, eles retalham a Bíblia. Rasgam um taquinho daqui, rasgam um taquinho dali, outro taquinho daqui. Aí quando eles veem alguns textos que não bate com o que eles querem acreditar, aí eles se fingem de cego, de que não sabe ler, ou diz, não, isso é mistério, isso é espiritual, isso aí não é literal, isso é simbólico. Eu já vi muito isso, isso é muito chato. Isso é muito chato. Então, assim, quando eu estou falando aqui que a Igreja Católica é a igreja que Jesus Cristo deixou, que é um fato histórico, é um fato teológico, é um fato real, sabe? É uma coisa física, palpável, visível, contínua. Aí os evangélicos, porque eu era evangélico e estou me convertendo ao catolicismo, né? Aí algum outro já vem aparecendo aqui, né? E começa a falar contra. E aí quando eu tenho vídeos aqui provando que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou, e o pessoal não sei o que acontece. Aí eles começam a falar outros assuntos para porque não querem enxergar. Eles falam, onde é que está na Bíblia que a Igreja Católica é a Igreja de Deus? Aí você apresenta Mateus 18, apresenta a Igreja em Atos, e aí consegue mostrar a continuação dessa igreja através dos documentos históricos e tudo mais. Aí ele olha assim, mas ela se corrompeu. Aí você mostra, mas Jesus não falou que a igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja? E aí ele não tem resposta e salta para falar de imagem, de coisa. Peraí, o problema, a questão aqui é entender qual igreja Jesus deixou. Sobre imagens, sobre Maria e outras coisas, já são outros assuntos, né? Então desvia do assunto, né? Então, a forma que o evangélico entende a Bíblia é assim. Primeiro que já vem do viés da denominação que ele está. Se a denominação dele ela foca no que devemos guardar o sábado, então ele vai olhar para a Bíblia em torno do sábado, em torno do que aquela igreja, aquela denominação ensinou para ele. Ele vai olhar a Bíblia na ótica da denominação dele. Então ele não consegue enxergar nada fora do que a denominação ensina.
né? Então, se a denominação dele ensina que ela é a única e verdadeira igreja de Deus, porque ela guarda alguns pontos do Novo Testamento, como por exemplo, ósculo santo, ou porque as mulheres usam véu, ele vai focar nisso. E vai esquecer todo o resto, né? Ele vai olhar a Bíblia no foco da denominação dele. Então, a gente vê muito isso. Eu nunca me prendi à denominação, né? Nunca me prendi a isso. O principal, lógico, é Jesus Cristo e seus ensinamentos. Então, quando eu fui ler a Bíblia, eu zerei minha opinião, o que eu penso, o que eu acho certo, eu zerei minha mente. Eu fui com o cérebro em branco. Eu fui com o cérebro branco. Não importa o que A me falou, o que B me falou, eu fui cérebro branco. Eu digo, vou ler aqui e aceitar o que está escrito aqui, né? E lógico que isso, de toda forma, porque ainda fiquei muito tempo no meio evangélico. Primeiro que eu não tinha ideia de onde estava a igreja de Deus. Eu já entendia que ela devia estar em algum lugar, eu buscava. Então a minha busca era encontrar qual a igreja era mais próxima da Bíblia. Esse era o meu pensamento. Qual igreja é mais próxima da Bíblia? E eu fui caminhando até eu encontrar a última denominação que eu estive, que eu considerava ela muito próxima da Bíblia. É porque eu sei lá onde é que estava. Mas eu não. Eu tentei até linkar essa denominação que eu estava à igreja que a gente lê lá na Bíblia. Porque com o tempo você vai. Porque parece absurdo, mas assim, o evangélico ele lê a Bíblia, ele vê a igreja ali como uma coisa assim totalmente abstrata, sabe? Um mundo que existiu ali e ele desconecta aquilo da realidade. Ao mesmo tempo que ele quer trazer para a realidade, ele desconecta. Então ele não sabe que quando. Ele não sabe, muitos evangélicos, quando leem a Bíblia, eles não sabem que aquilo ali está narrado. Como eles têm a ideia que a Bíblia é a palavra de Deus, ele acha que tudo ali é a palavra de Deus. Sabe? É uma coisa. Então eles não veem que aquela igreja que está sendo contada na Bíblia, aquilo ali é um fato histórico. Eles não veem assim. Então eles não querem saber dali em diante outras fontes históricas que vão falar sobre aquela igreja que está ali. A continuação deles. Eles ignoram totalmente. Então é uma coisa totalmente absurda assim, a maneira que eles veem a Bíblia. Por isso que eles rejeitam assim todos os ensinamentos da Igreja Católica, né? Então essa é a forma que os evangélicos eles leem a Bíblia. Eles não leem, eles não entendem o todo, eles não buscam entender realmente a Bíblia, mas partes da Bíblia, né? Eles rasgam a Bíblia. Um pega um taquinho da Bíblia, o outro pega outro pedacinho, o outro pega mais um pedacinho e faz todo o seu pensamento em relação cristão, todo o seu pensamento teológico a partir de alguns textos da Bíblia, não da Bíblia toda. Então, alguns falam aqui que eu regredi por estar me convertendo ao catolicismo. Mas espera aí, que o importante é Jesus e sua palavra. Mas a palavra de Jesus não diz que ele fundou uma igreja? Por que eu não estaria na igreja que ele fundou?